Sabe, minha gente, tem certas dores na vida que não sangram, não deixam cicatriz na pele, mas quebram o homem por dentro de um jeito que nem o tempo consegue consertar direito. A gente costuma achar que a cegueira é a pior escuridão que existe, não é mesmo? Perder a luz do sol, o rosto de quem se ama, o verde da mata. Mas eu vou lhes contar uma verdade dura, dessas que a gente só descobre quando a vida dá uma rasteira. A pior escuridão não é a dos olhos. A pior escuridão é aquela que mora no coração de quem a gente confia. É a escuridão da ingratidão, do interesse, da falsidade que sorri na nossa frente e apunhala pelas costas. Foi isso que o coronel Augusto descobriu. E ele não era um velho caquético, não senhora. Augusto tinha 40 anos. Era um homem feito, forte como um jequitibá, com os ombros largos de quem carregou o peso daquela fazenda nas costas desde que o pai se foi. Tinha o rosto marcado pelo sol, sim, mas era um rosto bonito, firme, com aquela barba cerrada que impunha respeito. Mas por dentro, por dentro, Augusto estava em ruínas. Tudo começou numa tarde de terça-feira, daquelas abafadas que anunciam tempestade. Augusto tinha caído do cavalo dias antes. Uma queda feia, bateu a cabeça, ficou desacordado. O médico da vila, Dr. Almeida, enfaixou os olhos dele, disse que houve um trauma nos nervos, que precisava de repouso absoluto no escuro. E assim ele ficou, por 2 semanas intermináveis. 2 semanas ouvindo o mundo sem ver. 2 semanas sentindo o cheiro da traição pairando no ar como cheiro de leite azedo. Naquela tarde, o Dr. Almeida tirou as faixas. O quarto estava na penumbra. Augusto piscou, sentindo a luz ferir as pupilas desacostumadas. A imagem veio borrada no início, como um reflexo na água mexida, mas logo o foco voltou. Ele viu a estante de livros empoeirada, viu o crucifixo na parede, viu as próprias mãos, calejadas e fortes. Ele enxergava, graças a Deus ele enxergava. Ele ia abrir a boca para gritar, para celebrar, para chamar as criadas e pedir um banquete. Mas naquele exato segundo, a porta do quarto estava entreaberta, e ele viu, pelo espelho do guarda-roupa que refletia o corredor, a Rosa. Rosa, a criada mais nova, de 25 anos, bonita que só ela, mas vaidosa como um pavão. Ela estava no corredor, experimentando um casaco de linho que pertencia à falecida mãe de Augusto. Ela se olhava no espelho do corredor, fazia bico, passava a mão no tecido fino e ria. Uma risada debochada. O ceguinho lá dentro nunca vai saber. Sussurrou ela para si mesma, mas o silêncio da casa era tanto que Augusto ouviu. Aquela frase travou a garganta dele. Ceguinho. O desprezo na voz dela foi um soco no estômago. Augusto fechou a boca e fechou os olhos. Quando o médico perguntou: "E então, coronel, o que o senhor vê?" Augusto respirou fundo, sentindo o gosto amargo da decepção, e mentiu. "Nada, doutor." A voz dele saiu rouca, carregada de uma dor que não era física. "Só vejo sombras, vultos cinzentos. A luz foi embora." O médico suspirou triste. Deu tapinhas no ombro dele, receitou repouso e disse que talvez fosse permanente. Assim que o médico saiu, Augusto ficou sozinho e tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Ele continuaria cego. Ele usaria aquela escuridão fingida como uma lanterna para iluminar a alma das 3 mulheres que viviam sob o seu teto. E você aí, que está me ouvindo agora, você teria coragem? Teria coragem de fingir que não vê? Só para descobrir o que as pessoas fazem quando acham que ninguém está olhando? É um teste de fogo, minha gente. E o fogo queima. Se você gosta de histórias que mostram a verdade nua e crua da alma humana, já se inscreve aqui no canal
Contos do Coração. Deixa o seu joinha, porque isso ajuda a nossa prosa a chegar mais longe. E me conta aqui nos comentários, de qual lugar desse nosso Brasilzão você está acompanhando o drama do Coronel Augusto? Pois bem, a vida na Fazenda Santa Fé mudou naquele dia. Augusto passou a viver sentado na poltrona da sala ou na varanda, sempre com óculos escuros, a bengala de madeira de lei apoiada nas pernas. Ele, um homem de 40 anos, cheio de vida, agora dependia delas para tudo. Para comer, para andar, para se vestir. E foi aí que o teatro começou. Eram 3 as mulheres que cuidavam da casa. Tinha a Rosa, que eu já falei, 25 anos. Tinha sonhos de grandeza, achava que a roça era pouco para a beleza dela. Vivia folheando revistas de moda que chegavam da capital, suspirando por vestidos que não podia comprar. Tinha a Teresa, 32 anos. Era a cozinheira e governanta, mulher de temperamento forte, mãos pesadas e coração fechado. Trabalhava muito, é verdade, mas cobrava cada gota de suor com reclamações e resmungos. Achava que a vida tinha sido injusta com ela e por isso se sentia no direito de pegar o que não era seu. E tinha a Maria. Ah, a Maria. 28 anos. Era silenciosa, tinha vindo de longe, fugida de um passado triste que ninguém conhecia direito. Tinha os olhos grandes, cor de mel, e mãos que, apesar do trabalho duro na lavoura e na limpeza, eram suaves. Na primeira noite da cegueira, Augusto estava sentado à mesa de jantar. O lustre de cristal iluminava a sala, mas ele mantinha o olhar fixo num ponto vazio da parede. "O jantar está servido, coronel", disse Teresa, colocando o prato na frente dele com um baque seco, sem nenhum cuidado. A sopa balançou e derramou na toalha. "Cuidado, Teresa", murmurou Augusto. "Eu não vejo, mas escuto." "Derramou?" "Só um pingo", mentiu ela. "Tinha derramado uma poça. O senhor que é desastrado. Agora come." Augusto tateou a mesa em busca da colher. Ele via perfeitamente onde ela estava, mas sua mão tremia de propósito, batendo no copo, derrubando o guardanapo. Ele queria ver até onde ia a paciência delas. Rosa estava sentada na outra ponta da mesa, lixando as unhas. Ela nem olhou para ele. "Credo, Teresa, ele come feito um bicho agora", disse Rosa sem baixar o tom de voz, achando que a cegueira trazia surdez junto. Imagina se alguém da cidade vê o Coronel Augusto, o solteirão mais cobiçado da região, babando na sopa desse jeito. Acabou o charme, hein? Charme? Teresa riu, uma risada seca. O que sobrou foi o dinheiro. E olhe lá, se ele não assinar os papéis do banco logo, essa fazenda vai à falência e a gente vai pra rua. "Ele não vai assinar nada se não enxergar", retrucou Rosa. "Vamos ter que guiar a mão dele." Augusto sentiu o sangue ferver nas veias. Ele apertou o cabo da colher com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Elas estavam falando dele como se ele fosse um móvel quebrado, um estorvo. Ele, que sempre pagou os salários em dia, que deu teto, que deu remédio quando adoeceram. A ingratidão tem um gosto amargo, pior que fel. Foi então que ele sentiu um toque leve no braço. Um toque diferente, quente, respeitoso. Seu Augusto. Era a voz de Maria. Ela estava ao lado dele. Ele não a tinha visto entrar, perdida em seus pensamentos de raiva. "A colher está aqui, na sua mão direita. Deixe eu ajudar o senhor." Maria guiou a mão dele até o prato. Não empurrou, não forçou, apenas indicou o caminho. "A sopa está quente, cuidado", avisou ela. "É de abóbora com carne seca, do jeito que o senhor gosta." Augusto virou o rosto na direção dela.
Mesmo através dos óculos escuros, ele podia ver os traços dela. Maria não usava maquiagem como Rosa. O cabelo estava preso num coque simples, mas alguns fios rebeldes caíam sobre a testa. Ela tinha uma mancha de farinha no avental. Era uma beleza real, cansada, mas digna. "Obrigado, Maria", disse ele. "Pelo menos alguém nesta casa ainda lembra que eu sou gente." "O senhor é o patrão", disse Teresa lá da cozinha. "A gente respeita, mas respeito não enche barriga. O senhor precisa decidir o que vai fazer da vida. Vai ficar aí sentado para sempre? Eu tenho 40 anos, Teresa." Augusto explodiu batendo a mão na mesa. O susto fez Rosa pular na cadeira. "Eu não morri, eu só perdi a vista. Minha cabeça funciona, meus braços funcionam." "Funcionam para quê?" desafiou Rosa. "Para andar a cavalo? Para laçar boi? O senhor agora é dependente, coronel. Aceite isso. Facilita para todo mundo." Augusto engoliu a raiva junto com a sopa. Ele precisava manter o disfarce. Se ele se revelasse agora, seria apenas uma briga. Ele precisava de provas, precisava saber quem realmente estava ao seu lado. Os dias foram passando, arrastados como carro de boi na lama. A fazenda continuava sua rotina. O capataz vinha dar o relatório na varanda, constrangido, falando alto como se Augusto fosse surdo. Augusto ouvia o mugido do gado, o canto dos pássaros, o cheiro do café sendo torrado. Seus outros sentidos pareciam de fato mais aguçados, ou talvez fosse a atenção redobrada de quem vive em estado de alerta. Ele percebeu que Teresa roubava. Eram coisas pequenas no início. 1 quilo de açúcar, um pedaço de toucinho, velas. Mas depois, a ousadia aumentou. Numa tarde, Augusto estava na sala, fingindo cochilar. Teresa entrou. Ele a viu, pelas frestas das pálpebras semicerradas, abrir a cristaleira. Ela pegou um faqueiro de prata, herança da avó de Augusto. Enfiou 2 colheres grandes no bolso do avental. "Velho inútil", resmungou ela. "Nem sabe o que tem. Para que tanta prata para comer mingau? Isso aqui paga minhas dores nas costas." Augusto sentiu uma vontade imensa de levantar e gritar, "Ladra!" Mas se conteve. A dor da traição era maior que a perda da prata. Teresa estava com ele há 10 anos. Ele ajudou a enterrar o marido dela. Pagou os estudos do sobrinho dela. E era assim que ela retribuía. Roubando e amaldiçoando, mas se Teresa era a ganância bruta, Rosa era a malícia refinada. Rosa percebeu que Augusto, apesar da cegueira, ainda era um homem de 40 anos, viril e rico. Ela começou a jogar um jogo perigoso. Certa manhã, Augusto estava no escritório, tentando ouvir as contas que o contador lia para ele. Rosa entrou trazendo água. Ela dispensou o contador com um gesto brusco. "Pode deixar, seu Matias. Eu cuido do coronel agora." Quando ficaram sozinhos, Rosa se aproximou. Augusto sentiu o perfume dela, doce demais, enjoativo. Ela se inclinou sobre a mesa, propositalmente perto dele. "Coronel." A voz dela mudou, ficou aveludada, cheia de segundas intenções. "Deve ser tão solitário aí nessa escuridão. Um homem forte como o senhor, precisando de carinho." Ela tocou o ombro dele, descendo a mão pelo peito. Augusto viu, por baixo dos óculos, o decote do vestido dela. Ela estava se oferecendo. Não por amor, não por desejo, mas por poder. Ela queria ser a dona da fazenda, queria ser a senhora coronel. "Eu estou bem, Rosa", disse ele, afastando-se sutilmente, sentindo um nojo profundo. "A solidão é boa para pensar." "Pensar em quê?" Ela insistiu, passando a mão no cabelo dele. "O senhor precisa de uma mulher jovem, bonita, que cuide de tudo. Que seja seus olhos.
Eu posso ser seus olhos, Augusto. Ela tirou o coronel e usou o nome dele. Uma intimidade que não lhe fora dada. Você é uma funcionária, Rosa, cortou ele, seco. E eu sou seu patrão. Mantenha o respeito. Rosa recuou, furiosa. A rejeição feriu seu orgulho. Respeito? Ela sibilou. O senhor devia me agradecer por eu ainda olhar para um aleijado. O senhor acha que alguma mulher de verdade vai querer um homem que precisa de guia para ir ao banheiro? O senhor vai morrer sozinho, Augusto, sozinho e no escuro. Ela saiu batendo a porta, deixando o perfume barato e o veneno de suas palavras no ar. Augusto tirou os óculos por um instante e esfregou os olhos. As lágrimas queriam vir, mas ele não deixou. Homem não chora, dizia seu pai, mas a alma chora. E como chora? Ele se sentia cercado por lobos, lobos vestidos de saias, dentro da sua própria casa. Foi então que a porta se abriu novamente, devagar. Augusto recolocou os óculos rapidamente. Era Maria. Ela trazia uma bacia com água morna e toalhas limpas. Com licença, seu Augusto, disse ela, a voz mansa como brisa de fim de tarde. Vim fazer a barba do senhor. O senhor sempre gostou de estar bem arrumado. Não é porque não vê que precisa deixar de se cuidar. Ela puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ele. Colocou a toalha quente no rosto dele. O calor relaxou os músculos tensos de Augusto. Maria começou a passar o sabão, com movimentos circulares, suaves. O cheiro era de sândalo e lavanda. Cheiro de limpeza, de paz. Por que você faz isso, Maria? Perguntou ele, de repente. As outras acham que eu sou um estorvo, que eu devia morrer logo. Maria parou a mão por um instante. Depois, continuou a ensaboar. As pessoas dão o que têm no coração, seu Augusto. Quem tem amargura, dá amargura. Quem tem ganância, dá desprezo. E você? O que você tem? Eu tenho gratidão, respondeu ela, simples. Quando eu cheguei aqui, fugida, com medo, sem ter onde cair morta, o Senhor não me perguntou nada. Só me deu trabalho e um quarto seguro. O Senhor salvou a minha vida. Cuidar do Senhor agora não é favor, é o mínimo. Ela pegou a navalha. Augusto sentiu o metal frio tocar seu pescoço. Ele estava totalmente vulnerável. Se ela quisesse, um movimento rápido e tudo acabaria. Mas ele não sentiu medo, sentiu confiança. Enquanto ela raspava a barba dele, com uma precisão incrível, ela começou a cantarolar baixinho. Uma cantiga antiga, de ninar. Augusto fechou os olhos de verdade dessa vez. Não para fingir, mas para sentir. Aquele momento, aquela proximidade, aquele cuidado sem interesse, aquilo tocou numa ferida que ele nem sabia que tinha aberta. A ferida da falta de afeto. Ele percebeu que, nos seus 40 anos de vida, sempre comprou o carinho que recebia. Com presentes, com dinheiro, com status, mas aquilo não tinha preço. Maria, ele sussurrou. Sim, patrão. Você acha que eu vou ficar assim para sempre? Inútil. Maria limpou o rosto dele com a toalha úmida. Ela segurou o rosto dele entre as mãos por um segundo. O senhor não é inútil. O senhor é o dono dessa terra. É o homem que plantou aquele cafezal todo. A força do senhor não está nos olhos. Está aqui. Ela tocou o peito dele, no lado do coração. E se os olhos não voltarem, eu empresto os meus para o senhor. Eu descrevo o pôr do sol, descrevo a cor do café maduro, descrevo o rosto dos seus netos quando eles vierem um dia. O senhor nunca vai estar no escuro enquanto eu estiver aqui. Augusto sentiu um nó na garganta. Ele teve vontade de arrancar os óculos, de olhar nos olhos dela e dizer, eu vejo você, Maria, eu vejo a sua alma linda. Mas não podia, ainda não. O perigo ainda rondava.
E o perigo se mostrou real naquela mesma noite. Augusto tinha ido se deitar mais cedo, fingindo cansaço. Mas não dormiu. Ficou deitado, ouvindo os sons da casa. Por volta da meia-noite, ouviu passos no corredor. Passos furtivos. Eram duas pessoas. Ele se levantou, pegou a bengala e foi até a porta, encostando o ouvido na madeira. Eram Rosa e Teresa. Elas estavam paradas logo ali no corredor, conversando aos sussurros. "Não dá para esperar mais, Teresa", dizia Rosa, a voz urgente. "O primo dele, aquele advogado da cidade, chega amanhã. Se a gente não fizer nada, ele assume a fazenda e manda a gente embora." "E o que você quer fazer?" perguntou Teresa. "Matar o homem? Eu roubo, mas não mato." "Não, sua burra. Não precisa matar." Rosa riu baixo, uma risada fria. "A gente vai declarar ele incapaz, louco, o trauma na cabeça. A gente diz que ele está variando, que está agressivo, que tentou me atacar." "Atacar você?" Teresa duvidou. "É a minha palavra contra a de um cego. Quem vai duvidar de uma moça indefesa? A gente interna ele num sanatório, Teresa, longe daqui, e a gente fica como cuidadoras da casa até a justiça decidir. Dá tempo de limpar o cofre, vender as joias, vender o gado e sumir no mundo com o dinheiro." "E a Maria?" perguntou Teresa. "Aquela sonsa não vai deixar. Ela dorme na porta do quarto dele, feito um cão de guarda." "A Maria?" Rosa fez uma pausa. "A Maria vai ter um acidente amanhã, no rio. Ela vai lavar roupa, não vai? As pedras são escorregadias. Ninguém vai sentir falta de uma criada sem família." Augusto gelou. O coração dele parou por um segundo e depois disparou como um tambor. Elas não queriam apenas o dinheiro dele. Elas iam destruir a vida dele. E pior, iam matar Maria. A única pessoa que o amava de verdade estava marcada para morrer na manhã seguinte. Augusto apertou a bengala. A farsa tinha acabado de se tornar uma questão de vida ou morte. Ele precisava agir. Mas como? Ele era um homem só contra duas conspiradoras e precisava proteger Maria sem se entregar antes da hora. Ele voltou para a cama, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. A noite lá fora era escura, sem lua, mas dentro daquele quarto a escuridão era ainda mais profunda. E Augusto sabia que quando o sol nascesse, a guerra começaria. A madrugada na roça tem um silêncio que fala, não é, minha gente? É um silêncio cheio de grilos, de sapos na lagoa, do vento mexendo nas folhas do cafezal. Mas para o coronel Augusto, aquele silêncio era um grito. Deitado na cama larga de jacarandá, ele olhava para o teto escuro, os olhos bem abertos, ardendo de insônia e de raiva. O corpo de 40 anos, acostumado à lida bruta, pedia ação. Seus músculos estavam tensos, prontos para pular da cama, arrombar a porta do quarto de Rosa e Teresa e expulsá-las debaixo de chicote. Mas a mente de Augusto, afiada pela dor da traição, sabia que a força bruta não resolveria aquela tocaia. Ele precisava ser raposa, não onça. A conversa que ele ouvira no corredor ecoava na cabeça dele como um sino de igreja em dia de enterro. A Maria vai ter um acidente amanhã, no rio. Aquelas palavras gelavam o sangue dele, mais do que o vento frio que entrava pela fresta da janela. Elas iam matar a única alma inocente daquela casa, só para tirar um obstáculo do caminho. E ele, o ceguinho, o inútil, era o único que podia impedir. Quando o primeiro raio de sol riscou o horizonte, tingindo as nuvens de roxo e laranja, Augusto já tinha um plano. Um plano arriscado, que exigiria dele uma paciência de Jó e um talento de ator que ele nem sabia que tinha. Ele ouviu o galo cantar.
Ouviu o barulho da lenha sendo jogada no fogão na cozinha. Ouviu o cheiro do café fresco subindo pelo corredor. E ouviu, com o coração apertado, os passos leves de Maria, indo em direção à lavanderia, cantarolando baixinho, sem saber que caminhava para a própria morte. Augusto pulou da cama, vestiu-se às pressas, tateando as roupas de propósito para fazer barulho, derrubando uma cadeira. Maria! Ele gritou, com a voz rouca de quem acabou de acordar de um pesadelo. Maria! O grito ecoou pela casa. Na cozinha, Teresa parou com a faca no ar. No corredor, Rosa, que ainda estava de camisola, revirou os olhos. Mas Maria, que já estava com a trouxa de roupa na cabeça pronta para descer ao rio, largou tudo e correu. Estou aqui, seu Augusto. Ela entrou no quarto ofegante. O que houve? O senhor caiu. Está sentindo dor. Augusto estava sentado na beira da cama, segurando a cabeça com as duas mãos, fingindo um desespero profundo. Um sonho, Maria. Um sonho terrível. Ele mentiu, mas a tremedeira nas mãos era real, causada pela adrenalina. Eu sonhei que a escuridão me engolia, que eu estava me afogando num rio de lama e ninguém me ouvia gritar. Maria se aproximou, o rosto cheio de compaixão. Foi só um pesadelo, patrão. O senhor está seguro aqui. Não! Augusto segurou o pulso dela. Não me deixe sozinho hoje, Maria. Por favor. Aquela sensação, o frio da água, parece que ainda está aqui. Ele tocou o peito. Eu preciso que você fique comigo, hoje, o dia todo. Não saia de perto de mim. Maria olhou para a trouxa de roupa lá fora. Mas, seu Augusto, hoje é dia de lavar os lençóis. O rio está cheio. É bom para bater roupa. Esqueça os lençóis, ordenou ele imperativo, mas com um tom de súplica. Que se danem os lençóis. Eu compro outros. Eu quero você aqui. Você é a única que me traz paz. Leia para mim. Converse comigo. Só não vá para o rio. Prometa. Maria, com aquele coração de ouro que não cabia no peito, sorriu. Está bem, seu Augusto. Eu fico. A roupa pode esperar. O sossego do Senhor é mais importante. Augusto soltou o ar que prendia nos pulmões. Tinha conseguido. Pelo menos por hoje, a morte não visitaria o rio. Mas se Augusto estava aliviado, na cozinha o clima era de tempestade. Rosa entrou, batendo os chinelos furiosa. O que foi aquela gritaria? O velho surtou de vez. Teresa, que mexia o angu com força desnecessária, resmungou. Chamou a sonsa. Disse que teve pesadelo. Mandou ela ficar com ele o dia todo. Disse que não quer que ela vá para o rio. Rosa parou, os olhos estreitando-se como os de uma cobra pronta para o bote. Ele não deixou ela ir para o rio? Ela repetiu, desconfiada. Justo hoje? Coincidência de velho gagá, disse Teresa. Deve estar com medo da própria sombra. Mas isso atrapalha tudo, Rosa. Se a Maria ficar grudada nele, como a gente vai resolver o problema dela? A gente adia, disse Rosa fria. O que é um dia a mais? O primo Otávio só chega amanhã à tarde. Temos tempo. Mas isso me dá uma ideia. Se ele está tão dependente dela, tão apegado, a gente pode usar isso contra ele. Como assim? A gente diz pro Otávio que a relação deles não é de patrão e criada, que a Maria se aproveita da demência dele, que ela manipula o velho. Isso vai ser mais um motivo para internar ele e expulsar ela. A maldade, minha gente, é criativa. Ela acha brecha onde não tem. E Rosa, com seus 25 anos de ambição desenfreada, era uma arquiteta da desgraça. Enquanto isso, na sala de estar, a manhã transcorria numa paz frágil. Augusto estava sentado na sua poltrona de couro e Maria estava num banquinho aos pés dele, lendo um jornal antigo que encontrara na estante. A voz dela era clara, pausada, dando vida às notícias velhas da capital.
Augusto não prestava atenção nas notícias. Ele prestava atenção nela. Ele a observava por trás dos óculos escuros. Via como a luz do sol, que entrava pela janela, iluminava os cabelos castanhos dela, revelando tons de cobre. Via como ela franzia a testa quando lia uma palavra difícil. Via como as mãos dela, calejadas do trabalho, alisavam o papel com cuidado. Maria, ele interrompeu a leitura. E sim, seu Augusto, você nunca me contou de onde veio. Ele jogou a isca. Precisava saber quem era aquela mulher que o defendia com tanta lealdade. Precisava entender a dor dela para conectar com a sua. Maria baixou o jornal. O sorriso dela murchou um pouco e os olhos ganharam aquela névoa de saudade que a gente conhece bem. Minha história não tem nada de bonito, patrão. É história de gente pobre, igual a tantas outras. Toda a história importa, Maria. Me conte, para eu esquecer o meu pesadelo. Ela suspirou, olhando para o jardim lá fora. Eu vim do norte de Minas, seu Augusto, de uma terrinha seca, onde a poeira vermelha tinge tudo. Meu pai era um homem bom, mas fraco para bebida. Minha mãe morreu quando eu era menina, me deixando com ele e com meus irmãos menores. Eu criei eles, sabe? Trabalhei na roça desde os 7 anos. Mão de criança na enxada. É triste de ver. Augusto assentiu, lembrando-se de sua própria infância, que apesar de rica, foi solitária e cheia de cobranças. E depois, incentivou ele. Depois eu casei. A voz dela tremeu. Achei que ia ser feliz. Ele era bonito, falava manso, chamava-se Bento. Mas a bebida, seu Augusto, a bebida é um demônio que entra na garrafa e sai no braço do homem. Bento ficou igual ao meu pai. Ou pior, ele batia muito. Augusto apertou os braços da poltrona. A raiva subiu-lhe à garganta. Imaginar alguém machucando aquela mulher. E você aguentou? Aguentei, por causa do meu filho, o Gabriel. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele era a luz da minha vida. Tinha os olhos pretos, espertos. Mas a vida na roça é dura. Veio uma febre ruim que secou o menino em 3 dias. Bento estava bêbado, gastou o dinheiro do remédio na venda. Gabriel morreu nos meus braços, seu Augusto, pedindo água. Uma lágrima solitária escorreu por baixo dos óculos escuros de Augusto. Ele sabia o que era perder. Ele tinha perdido a noiva, anos atrás, num acidente de charrete. Tinha perdido a fé nas pessoas. Mas perder um filho, e daquele jeito, depois que enterrei meu anjinho, continuou Maria, limpando o rosto com as costas da mão. Eu peguei minha trouxa e fugi. Andei dias, pedi carona, dormi no mato, até chegar aqui, quando o senhor me deu emprego, sem perguntar do meu passado, sem me julgar. O senhor me deu mais que um teto. O senhor me deu dignidade de volta. É por isso, seu Augusto, é por isso que eu não deixo ninguém fazer mal pro senhor. Porque eu sei o que é estar no fundo do poço e alguém estender a mão. O silêncio que se seguiu foi sagrado. Augusto sentiu uma conexão profunda com aquela mulher. Ambos eram sobreviventes. Ambos carregavam cicatrizes que não apareciam no espelho. A dor dela espelhava a dele, mas a resposta dela à dor foi o amor, enquanto a dele tinha sido o fechamento. Você é uma mulher forte, Maria, disse ele com a voz embargada. Mais forte do que eu. Que nada, patrão. O senhor é um jequitibá. Só está machucado. Mas vai sarar. Eu tenho fé. Naquele momento, Augusto teve certeza. Ele não lutaria apenas pela sua fazenda. Lutaria por ela, por Maria, para que ela nunca mais precisasse fugir, nunca mais precisasse ter medo. Mas a paz daquele momento foi quebrada pelo som de cascos de cavalo no terreiro.
Augusto endireitou-se na poltrona. Maria levantou-se e foi até a janela. Quem é? Perguntou Augusto, fingindo não saber. É um homem, seu Augusto, bem vestido, de terno cinza. Parece gente importante. Era ele, o primo Otávio, o advogado. Ele tinha chegado um dia antes do previsto. A conspiração tinha acelerado. Rosa entrou na sala correndo, ajeitando o cabelo com um sorriso vitorioso no rosto. Coronel, que surpresa boa! Seu primo Otávio chegou. Veio fazer uma visita. Augusto sentiu o estômago revirar. Otávio era um homem da cidade, liso como sabão, com palavras difíceis e caráter duvidoso. Sempre teve inveja das terras de Augusto. Se ele estava ali, chamado por Rosa, era para dar o golpe final. Otávio, murmurou Augusto. Mande entrar. Otávio entrou na sala trazendo consigo o cheiro de charuto caro e colônia forte. Meu primo querido, exclamou ele, com uma falsidade teatral. Soube da tragédia. Vim assim que pude. Que lástima, Augusto, que lástima. Um homem no seu vigor, na escuridão. Ele apertou a mão de Augusto com força excessiva, testando a reação. Augusto manteve a mão mole, fingindo fraqueza. Coisas da vida, Otávio, disse Augusto. Deus dá, Deus tira. É verdade. Mas não se preocupe. Eu vim para ajudar. Rosa me escreveu, estava desesperada, coitada. Disse que o senhor está confuso, que precisa de amparo legal. Confuso? Augusto virou a cabeça na direção de Rosa. Eu estou cego, Otávio, não doido. Claro. Otávio riu nervoso. Mas a cegueira abala os nervos. E administrar uma fazenda desse tamanho requer olhos atentos. Olhos que o senhor, infelizmente, não tem mais. Trouxe uns papéis, Augusto. Uma procuração simples. Para eu cuidar das finanças enquanto o senhor se recupera. Papéis? Agora? Augusto tentou ganhar tempo. Acabei de almoçar, Otávio. Minha cabeça está pesada. É só uma assinatura, primo. Rosa guia sua mão. Otávio tirou uma pasta de couro da maleta. O som do zíper abrindo pareceu o som de uma guilhotina. Vamos almoçar primeiro, insistiu Augusto. Teresa fez um frango ensopado. Você não vai fazer essa desfeita, vai? Viajou tanto. Otávio trocou um olhar com Rosa. Augusto viu o olhar. Rosa assentiu levemente. Tudo bem, primo. Almoçamos. Mas depois resolvemos isso. Sem falta. O almoço foi um teatro de horrores. A mesa estava posta com a melhor toalha. Otávio sentou-se à direita de Augusto, Rosa à esquerda. Teresa servia, com um sorriso forçado. Maria tinha sido mandada para a cozinha, proibida de entrar na sala de jantar por Rosa, sob o pretexto de que assuntos de família não dizem respeito à criadagem. Augusto comia devagar, sentindo o olhar de Otávio sobre ele. Ele sabia que estava sendo avaliado. Cada movimento desajeitado, cada garfada que errava a boca, era anotada mentalmente pelo primo como prova de sua incapacidade. O vinho está ótimo, elogiou Otávio. Safra antiga, hein, Augusto, do tempo do tio Geraldo. Guardei para ocasiões especiais, disse Augusto. Pena que o senhor não pode ver a cor dele, um rubi intenso. Otávio provocou. Foi então que Teresa entrou com a sobremesa. Doce de leite com queijo. E trouxe também um copo de água para Augusto. Sua água, coronel, disse ela, colocando o copo perto da mão dele. Augusto ia pegar o copo, mas parou. Algo estava errado. O cheiro. Havia um cheiro muito sutil, quase imperceptível, misturado à água. Cheiro de amêndoas amargas. Ele conhecia aquele cheiro. Era um sedativo forte usado para acalmar cavalos chucros. Se ele bebesse aquilo, apagaria em minutos. E acordaria... Onde?
num sanatório, ou talvez nunca mais acordasse. Ele olhou para o copo através dos óculos escuros. Viu, boiando na superfície, um resíduo minúsculo de pó branco que não tinha dissolvido completamente. Eles não iam esperar a assinatura. Iam dopá-lo ali mesmo, na frente de Otávio, para provar que ele estava tendo um ataque ou que estava fora de si. "O que foi, primo? Não vai beber?" perguntou Otávio, observando a hesitação dele. Está morna", mentiu Augusto. "Teresa, traga água fresca, do filtro de barro. Essa aqui está choca." "É frescura de velho", resmungou Teresa, pegando o copo de volta. Mas a mão dela tremeu. Ela sabia o que tinha ali. "Traga logo", ordenou Rosa. "O primo Otávio tem pressa." Teresa foi até a cozinha. Augusto sabia que ela voltaria com o mesmo copo, talvez com uma pedra de gelo para disfarçar, ou com outro copo batizado. Ele estava encurralado. Se recusasse beber de novo, pareceria paranoico, o que ajudaria na tese de loucura. Se bebesse, estava perdido. Ele precisava criar uma distração, algo grande. De repente, um grito veio da cozinha. Um grito de dor e barulho de louça quebrando. "Ai, meu Deus, me queimei!" Era a voz de Maria. Augusto não pensou. O instinto falou mais alto que o disfarce. Ele se levantou da cadeira num pulo, derrubando a cadeira para trás com estrondo. "Maria!" Ele gritou e correu em direção à cozinha. Ele correu sem tatear. Correu desviando da quina do aparador, desviando da cadeira de Otávio, desviando do tapete. Otávio, Rosa e Teresa, que voltava com a água, ficaram paralisados. Eles viram o cego correr com a agilidade de um gato, sem bater em nada, direto para a porta da cozinha. Augusto entrou na cozinha. Maria estava perto do fogão, segurando a mão queimada, chorando. Uma panela de água fervendo tinha virado. "Deixe eu ver!" Augusto pegou a mão dela, examinando a queimadura com olhos atentos, focados, preocupados. "Está vermelho, mas não fez bolha. Vamos colocar na água fria." Ele a levou até a pia, abriu a torneira e colocou a mão dela sob o jato d'água. Só então, com o som da água correndo e o choro de Maria diminuindo, é que Augusto percebeu o silêncio mortal que vinha da sala de jantar. Ele congelou. Ele tinha corrido. Ele tinha desviado dos móveis. Ele tinha olhado para a queimadura. Lentamente, ele se virou para a porta da cozinha. Lá estavam eles. Otávio de pé, com a boca aberta. Rosa, pálida como cera. E Teresa, segurando o copo envenenado, com os olhos arregalados de terror. A farsa tinha caído, não do jeito que ele planejou, mas do jeito que o destino quis. "Você", balbuciou Otávio, apontando o dedo trêmulo. "Você enxerga." Augusto soltou a mão de Maria, endireitou a postura, estufou o peito largo de 40 anos e tirou os óculos escuros, jogando-os sobre a mesa da cozinha. O barulho dos óculos batendo na madeira foi o som do gongo iniciando o último round. Seus olhos castanhos, duros e frios como aço, cravaram-se nos 3 traidores. "Sim, Otávio", disse Augusto com uma voz que fez a cozinha tremer. "Eu enxergo. E o que eu estou vendo aqui é muito pior do que qualquer escuridão." O silêncio na cozinha era tão pesado que parecia ter cheiro, minha gente. Cheiro de medo, cheiro de culpa, cheiro de pólvora prestes a explodir, mesmo sem haver arma nenhuma ali. Augusto estava parado no meio do cômodo com o peito arfando, os olhos castanhos brilhando com uma lucidez terrível. Ele parecia maior do que realmente era. A postura curvada do ceguinho tinha desaparecido, dando lugar à coluna ereta do coronel, do homem que domava cavalos e enfrentava tempestades. Maria,
ainda com a mão debaixo da água corrente, olhava para ele como se estivesse vendo uma aparição. O homem que ela cuidou, que ela guiou, que ela protegeu, ele via tudo. E naquele momento, ela não sentiu raiva pela mentira. Ela sentiu alívio, porque os olhos dele, fixos nos traidores, eram escudos que a protegiam. Otávio foi o primeiro a recuperar a fala, embora a voz dele saísse fina, esganiçada, perdendo toda a pose de advogado importante. Você estava fingindo esse tempo todo? Ele gaguejou, recuando até encostar na mesa de madeira maciça. Isso é doentio, Augusto. Augusto deu um passo à frente. O som da bota dele no chão de ladrilho hidráulico ecoou como um trovão. Doentio? A voz de Augusto era baixa, mas cortante como navalha. Doentio é o que eu vi e ouvi nesta casa, Otávio. Doentio é ver a mulher que eu paguei para cozinhar minha comida. Ele apontou para Teresa, que tremia tanto que a água no copo envenenado balançava. Tentar me dar veneno de rato misturado com água. Doentio é ver a moça que eu acolhi como filha. Ele fuzilou Rosa com o olhar. Planejar me internar num hospício para roubar o que é meu. Doentio, meu primo, é ver meu próprio sangue, você, vir aqui com um sorriso no rosto e uma pasta cheia de mentiras para me enterrar vivo. Rosa tentou falar, tentou usar sua astúcia de sempre, mas as palavras morreram na garganta. Ela estava pálida, desmascarada. A vaidade dela não tinha onde se esconder diante daquela verdade nua e crua. Eu ouvi tudo, continuou Augusto implacável. Ouvi o plano do rio, ouvi o plano do sanatório, ouvi os deboches, ouvi o barulho da prata sendo roubada da cristaleira. Vocês acharam que a escuridão me deixaria burro. Mas a escuridão, meus caros, só me fez ouvir melhor o som podre das almas de vocês. Teresa, num gesto de desespero, largou o copo na pia. O vidro quebrou e a água batizada escorreu pelo ralo, levando a prova do crime, mas não a culpa. Foi ideia dela, gritou Teresa apontando para Rosa. Eu sou uma pobre coitada, coronel. Ela disse que o senhor ia ficar louco de qualquer jeito. Ela me obrigou. Mentirosa, gritou Rosa, perdendo a compostura de dama. Você queria o dinheiro tanto quanto eu, velha ladra. Silêncio, trovejou Augusto. Não quero ouvir brigas de ratos no meu convés. Saiam da minha casa. Agora. Os três. Ele apontou para a porta dos fundos que dava para o terreiro. Saiam com a roupa do corpo. Não levem nada. Se eu souber que falta um alfinete nesta casa, eu chamo o delegado e conto sobre a tentativa de envenenamento. E eu tenho testemunha. Ele olhou para Maria. A Maria viu o copo. A Maria viu o pó. Otávio, que até então estava acuado, começou a recuperar a cor. O cérebro dele, treinado nas artimanhas da lei e da distorção, começou a trabalhar rápido. Ele ajeitou o colarinho, limpou o suor da testa e soltou uma risada curta, nervosa, mas arrogante. Delegado? Otávio desencostou da mesa. Você vai chamar o delegado, Augusto? E vai dizer o quê? Que fingiu ser cego por semanas? Que enganou a todos, inclusive o médico? Que espionou mulheres trocando de roupa? Que fez um teatro psicótico? Augusto estreitou os olhos. Vou dizer a verdade, a sua verdade, corrigiu Otávio, ganhando confiança. Mas a verdade jurídica, meu primo, é outra. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um homem instável. Um homem que sofreu um trauma na cabeça e agora está tendo delírios de perseguição. Um homem que finge deficiência. Isso é sintoma clássico de demência, Augusto. Paranoia. Saia daqui, Otávio, repetiu Augusto, fechando os punhos.
A vontade de quebrar a cara do primo era imensa, mas ele sabia que a violência física só daria razão a ele. Eu não vou sair, disse Otávio, cruzando os braços. Na verdade, eu vim preparado para isso. Rosa me avisou que você estava agressivo. Otávio levou 2 dedos à boca e deu um assobio agudo, estridente. O som cortou o ar da tarde. Imediatamente, a porta da cozinha se abriu com violência. 2 homens enormes, vestidos com roupas brancas de enfermeiros, mas com caras de capangas de bordel, entraram. Eram brutamontes, com braços grossos como troncos de aroeira. Augusto recuou um passo, surpreso. Ele não esperava aquilo. "O que é isso?" perguntou ele. "Isso é a providência, primo", sorriu Otávio, cruel. "Eu trouxe reforços do Sanatório Bom Jesus, caso o paciente resistisse. E veja só, o paciente está resistindo, está violento, ameaçando a família, fingindo milagres de cura. Vocês não podem fazer isso!" gritou Maria, esquecendo a dor na mão queimada e se colocando na frente de Augusto. "Ele é o dono da casa, ele está são. Vocês são bandidos." Um dos enfermeiros empurrou Maria com facilidade, jogando-a contra a parede como se ela fosse uma boneca de pano. "Não toque nela!" rugiu Augusto. O coronel avançou. Ele tinha 40 anos e a força de um touro. Ele acertou um soco no queixo do primeiro enfermeiro, que cambaleou para trás, derrubando uma prateleira de panelas. O barulho de cobre batendo no chão foi ensurdecedor, mas eram 2 contra 1. E Otávio também entrou na briga. Enquanto Augusto lutava com o segundo enfermeiro, tentando se desvencilhar de um abraço de urso, Otávio pegou um rolo de macarrão pesado que estava sobre a mesa e covardemente acertou as costas de Augusto. O golpe foi forte. Augusto soltou um gemido de dor e caiu de joelhos. "Segurem ele!" gritou Rosa, histérica, vendo a chance de virar o jogo. "Amarrem ele! Ele é louco! Ele ia nos matar!" Os enfermeiros pularam sobre Augusto. "Ele lutou, minha gente, lutou como um leão cercado por hienas." Chutou, mordeu, tentou se levantar, mas a força bruta e a traição pesaram mais. Em poucos minutos, Augusto estava no chão, com as mãos amarradas para trás com uma corda grossa de sisal, o rosto pressionado contra o ladrilho frio da cozinha que ele mesmo construiu. Ele estava ofegante, sujo, humilhado, mas seus olhos ainda queimavam. "Isso não vai ficar assim, Otávio", rosnou ele, cuspindo sangue de um corte na boca. "Eu vou sair. E quando eu sair..." "Você não vai sair, primo", disse Otávio, agachando-se perto dele, limpando a poeira do terno impecável. "O Sanatório Bom Jesus tem muros altos. E o diretor é um grande amigo meu. Você vai receber tratamento, muito tratamento, choques, banhos frios, até esquecer essas suas fantasias de perseguição, até assinar o que precisa ser assinado." Otávio levantou-se e olhou para Rosa e Teresa. "Arrumem as coisas dele. Vamos levá-lo agora. A carruagem está lá fora." "E ela?" perguntou Rosa, apontando para Maria, que estava encolhida no canto, chorando, segurando a mão queimada. Otávio olhou para Maria com desprezo. "Ela? Ela não é ninguém. Uma criada sem família, sem documentos, sem testemunhas. Quem vai acreditar nela?" Ele se aproximou de Maria. "Escute bem, moça. Você vai pegar suas trouxas e vai sumir daqui. Se eu vir você nesta fazenda, ou na vila, ou abrindo essa boca para falar qualquer coisa, eu digo para o delegado que você era cúmplice da loucura dele, que você ajudava a maltratar a família, e você vai presa, entendeu?" Maria olhou para Augusto, amarrado no chão. O olhar dele era de súplica, não por ele, mas por ela. "Vá", diziam os olhos dele, "fuja. Salve-se."
Mas Maria, a Maria, ela tinha a teimosia de quem já perdeu tudo e não tem mais medo de perder nada. Ela não respondeu a Otávio. Ela apenas olhou fundo nos olhos dele, com um silêncio que incomodou o advogado mais do que qualquer grito. "Levem ele!" ordenou Otávio, irritado com aquele olhar. Os enfermeiros levantaram Augusto à força e o arrastaram para fora da cozinha. "Maria!" gritou Augusto enquanto era levado. "Não desista! A verdade aparece! Não desista!" A voz dele foi sumindo pelo corredor, abafada pelos gritos de Rosa dando ordens e pelo barulho da confusão. Maria ficou sozinha na cozinha destruída. Panelas no chão, vidro quebrado, água derramada, a cadeira tombada. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de morte. Ela sentiu a mão queimada latejar, sentiu o corpo doer da pancada na parede, mas, estranhamente, não sentiu vontade de fugir. Ela se levantou, devagar, foi até a pia, lavou o rosto com a água fria, enxugou as lágrimas. Eles achavam que tinham vencido, achavam que a força bruta e a lei dos homens podiam apagar a luz da verdade. Mas eles esqueceram de uma coisa. Esqueceram que Maria era mãe que perdeu filho, e uma mãe que perde filho não teme o inferno, porque já viveu nele. Ela olhou pela janela e viu a carruagem preta se afastando na estrada de terra, levando Augusto, o homem que a tratou com dignidade, o homem que fingiu ser cego para ver quem ela era, e que acabou vendo a própria alma nela. "Eu não vou fugir, seu Augusto", sussurrou ela para o vento. "Eu vou trazer o Senhor de volta, nem que eu tenha que ir a pé até o inferno." Ela saiu da cozinha, mas não foi para o portão da estrada. Ela foi para os fundos, para o estábulo. Lá estava o Ventania, o cavalo favorito de Augusto, um animal arisco que só obedecia ao dono. Maria nunca tinha montado num cavalo daquele tamanho, mas a necessidade é a melhor professora. Ela precisava chegar à vila antes deles, precisava achar alguém. O padre, o delegado, será que era corrupto mesmo? Não. Ela precisava de alguém que tivesse mais poder que Otávio, alguém que a cidade toda respeitasse e temesse. Ela se lembrou de uma história que Augusto contara numa daquelas tardes de leitura, sobre um velho juiz aposentado, doutor Siqueira, que vivia recluso numa fazenda vizinha, brigado com o mundo, mas famoso por ser o homem mais justo e implacável da região. Diziam que ele não se vendia nem por ouro, nem por medo. Era uma chance em 1000. O velho juiz podia expulsá-la a tiros. Podia não acreditar nela, mas era a única chance. Maria subiu no caixote, agarrou a crina do Ventania e, com um esforço sobre-humano, montou. O cavalo relinchou, estranhando o peso leve, mas, como se sentisse a urgência da missão, não corcoveou. "Vamos, garoto", disse ela, acariciando o pescoço do animal. "Pelo seu dono." E assim, enquanto a carruagem de Otávio seguia pela estrada principal, levando um homem preso injustamente, uma mulher simples, montada num cavalo gigante, cortava caminho pelo meio do mato, galopando contra o tempo, contra a lei dos homens maus e contra o próprio destino. A chuva começou a cair de novo, grossa e pesada, lavando o rastro dos pneus da carruagem, mas não a determinação de Maria. A guerra pela fazenda Santa Fé tinha acabado de mudar de campo. E a arma de Maria não era a força nem a astúcia, era a fé. E a fé, minha gente, move montanhas e derruba muros de sanatórios. A chuva, minha gente, não é só água que cai do céu. Às vezes ela é o choro do mundo, e naquela tarde o mundo chorava grosso sobre a estrada de terra vermelha que ligava a fazenda Santa Fé à propriedade isolada do juiz Siqueira. O barro virou sabão,
As árvores se curvavam como se estivessem rezando, açoitadas pelo vento. E no meio desse dilúvio, um vulto pequeno montado num cavalo negro rasgava a tempestade. Maria nunca tinha sentido tanto frio na vida. A roupa estava encharcada, colada no corpo, pesando 1 tonelada. O cabelo, solto da trança, chicoteava seu rosto, misturando-se com a chuva e as lágrimas. Mas ela não sentia frio. Por dentro, um fogo queimava. O fogo da indignação, o fogo da promessa. Aguenta, ventania, sussurrava ela no ouvido do animal, que resfolegava, soltando fumaça pelas narinas. O cavalo, acostumado com a mão firme de Augusto, parecia entender que aquela mulher leve em seu lombo carregava um peso maior que o do próprio dono, o peso da vida dele. Enquanto isso, a léguas dali, numa carruagem fechada e abafada, Augusto vivia seu próprio inferno. Ele estava sentado no banco duro, com as mãos amarradas tão forte que os pulsos sangravam. Otávio estava sentado à frente dele, fumando aquele charuto insuportável, com as pernas cruzadas, tranquilo como quem vai a um passeio no parque. "Sabe, primo", dizia Otávio, soltando a fumaça na cara de Augusto, "você devia me agradecer. O Sanatório Bom Jesus é um lugar pitoresco. Dizem que os banhos de gelo fazem maravilhas para acalmar os ânimos. E a comida? Bem, a comida não é um banquete da Teresa, mas mantém o corpo vivo. O suficiente para assinar papéis." Augusto olhava para fora, pela fresta da cortina. Via apenas borrões cinzentos da chuva. Ele não respondeu. Guardou sua energia. Ele sabia que cada palavra dita ali seria usada contra ele. "O paciente está delirando", diriam. "O paciente está agressivo." O silêncio era sua única arma naquele momento. Mas por dentro, ele rezava. Não por ele, mas por Maria. Que ela tenha fugido, pensava ele. Que ela esteja longe, segura, esquecida de mim e dessa desgraça toda. Mal sabia ele que Maria estava, naquele exato momento, desmontando do cavalo, na frente de um portão de ferro enferrujado, guardado por 2 cães enormes que latiam furiosamente. A casa do juiz Siqueira parecia uma fortaleza abandonada. Paredes de pedra, janelas altas e estreitas, trepadeiras cobrindo o telhado. Era um lugar que exalava solidão e severidade. Maria bateu palmas, gritou. "Ô de casa, pelo amor de Deus!" Ninguém respondeu. Apenas os latidos e o trovão. Ela tentou empurrar o portão. Trancado. O desespero bateu forte. Se ninguém a ouvisse, se o juiz não estivesse... Ela olhou para o muro. Era alto, de pedra bruta, mas tinha uma árvore, uma goiabeira velha, com um galho que passava por cima. Sem pensar 2 vezes, Maria amarrou o cavalo, tirou os sapatos que escorregavam na lama e começou a escalar. Ela, que sempre foi recatada, que sempre teve medo de altura, subiu naquela árvore como um gato fugindo de cachorro. Rasgou o vestido, arranhou os braços, mas alcançou o galho. Pulou para dentro do quintal. Os cachorros avançaram. Eram 2 filas brasileiros com bocas que pareciam cavernas. Maria parou. Não correu. Dizem que bicho sente o cheiro do medo, mas também sente o cheiro da autoridade. E Maria, naquele momento, estava revestida de uma autoridade que não era dela. "Quietos!" ela gritou, com uma voz que saiu do fundo do estômago. "Saiam!" Os cães pararam, surpresos. Talvez fosse o cheiro de chuva, ou talvez fosse a loucura nos olhos daquela mulher pequena. Eles rosnaram, mas não atacaram. Maria correu até a porta maciça de madeira e esmurrou com os 2 punhos. "Doutor Siqueira, abra! É vida ou morte!" A porta se abriu com um rangido lento. Um homem velho apareceu.
Ele usava um roupão de veludo gasto, segurava um candelabro e tinha uma expressão de quem comeria pregos no café da manhã. O juiz Siqueira era uma lenda viva. Diziam que ele tinha mandado prender o próprio irmão por roubo de gado. Ele olhou para Maria, suja, molhada, descalça, sangrando, com um misto de curiosidade e irritação. "Quem é você?" A voz dele era grave, como pedra rolando morro abaixo. "E por que invadiu minha casa em vez de usar a campainha como gente civilizada?" "Eu sou Maria", disse ela, tremendo de frio e de adrenalina, "criada do coronel Augusto da Santa Fé. E eles levaram ele, doutor, levaram ele pro hospício. O primo Otávio. Eles vão matar ele lá dentro." O juiz estreitou os olhos. "Otávio? Aquele advogadozinho de porta de cadeia?" O nome pareceu despertar o interesse dele. "Entre, mulher, antes que você morra de pneumonia na minha varanda e eu tenha que explicar um cadáver pro delegado." A sala do juiz era um labirinto de livros, pilhas e pilhas de processos, códigos, leis, espalhados pelo chão, pelas mesas, pelas cadeiras. Cheirava a papel velho e tabaco. Ele apontou uma cadeira para Maria, mas ela continuou em pé. Água escorria dela, formando uma poça no tapete persa. "Conte essa história direito", ordenou ele, sentando-se em sua poltrona de couro. "E seja breve, minha paciência é curta." Maria contou tudo. Contou do acidente, da cegueira, da traição de Rosa e Teresa, do fingimento de Augusto. Quando ela chegou na parte do fingimento, o juiz soltou uma risada seca. "O Augusto fingiu ser cego." Ele balançou a cabeça. "Aquele teimoso sempre foi desconfiado, mas genial. Continue." Maria contou do veneno, da queimadura, da revelação e da chegada dos enfermeiros. "Eles disseram que ele é louco, doutor, porque ele fingiu. Disseram que é paranoia. E o Otávio tem os papéis. Ele vai tomar tudo." O juiz Siqueira ficou em silêncio por um longo tempo. O único som era o tic-tac de um relógio de pêndulo na parede. Ele olhava para Maria, analisando cada gesto, cada tremor. Ele julgou homens a vida inteira. Sabia reconhecer um mentiroso a quilômetros de distância. E sabia reconhecer a verdade, principalmente quando ela vinha suja de lama e cheia de amor. "E você?" perguntou ele de repente. "O que você ganha com isso? Se o Augusto for internado, você se livra de um patrão exigente. Pode ir embora. Por que arriscar o pescoço invadindo minha casa?" Maria ergueu o queixo. "Porque ele foi o único que me viu quando eu era invisível, doutor. E porque a justiça não pode ser cega de verdade. O senhor é juiz. O senhor sabe o que é certo." O velho Siqueira levantou-se. A carranca dele se desfez por um segundo, dando lugar a algo parecido com respeito. "Eu sou juiz aposentado, minha filha. Minha caneta não tem mais tinta oficial." O coração de Maria despencou. "Mas", continuou ele, caminhando até um armário de vidro onde guardava uma coleção de bengalas, "eu ainda tenho muitos amigos e muitos devedores. E o diretor do sanatório Bom Jesus me deve um favor muito grande de uns 10 anos atrás. Um favor que envolveu abafar um escândalo, digamos, delicado. Ele pegou uma bengala com castão de prata, pesada, imponente. E tem outra coisa. Eu detesto o Otávio. Aquele sujeito tentou subornar meu escrivão uma vez. Eu prometi que um dia ensinaria a ele a diferença entre a lei e a malandragem. Ele tocou um sino na mesa. Um criado apareceu imediatamente. "Januário, prepare a charrete, a coberta, vamos sair." "Com essa chuva, doutor?" Espantou-se o criado. "Com essa chuva, com granizo, com o diabo a 4. E traga minha capa e a espingarda de caça. Só para garantir que os cachorros do sanatório sejam educados." Ele se virou para Maria. "Você vem comigo, menina. Você vai ser minha testemunha.
E vai ver como a justiça funciona quando um velho rabugento resolve sair da aposentadoria. Enquanto isso, a carruagem de Otávio chegava aos portões do sanatório Bom Jesus. Era um lugar lúgubre, com muros altos cobertos de musgo e janelas com grades de ferro. O grito de algum paciente ecoava ao longe, misturando-se ao vento. Augusto foi retirado da carruagem aos empurrões. Ele estava encharcado, com frio, mas mantinha a cabeça erguida. "Bem-vindo à sua nova casa, primo", disse Otávio, abrindo o guarda-chuva apenas para si mesmo. O diretor do sanatório, um homem baixo e calvo, com óculos fundo de garrafa, esperava na porta. "Doutor Otávio, tudo pronto. Ala de isolamento já está preparada. Camisa de força, sedativos, o tratamento padrão para casos agressivos." "Ótimo", disse Otávio. "Quero que ele assine a procuração amanhã de manhã. Façam o que for preciso para ele estar cooperativo." Augusto olhou para o diretor. "Eu não sou louco. Sou vítima de um golpe. Se o senhor me internar, será cúmplice de sequestro." O diretor riu, uma risada sem alegria. "Todos dizem isso, coronel. Todos dizem. Vamos, entrem. Está frio aqui fora." Eles empurraram Augusto para dentro do corredor escuro, com cheiro de éter e urina. O som da porta de ferro se fechando atrás deles foi como o som de um caixão sendo pregado. Augusto foi levado para uma sala branca, sem janelas. Tiraram as cordas, mas apenas para colocar a camisa de força. Ele lutou, é claro, mas a exaustão e a fome cobraram seu preço. Em minutos, ele estava imobilizado, sentado numa cadeira aparafusada no chão. Otávio entrou na sala, triunfante. "Viu como é fácil, Augusto? O mundo lá fora não se importa. Aqui dentro você é só um número, um louco. E eu sou o dono da Santa Fé." Ele se inclinou perto do ouvido de Augusto. "Amanhã, Rosa e Teresa vão começar a vender o gado. E eu vou vender as terras. Vamos dividir tudo e sumir, e você vai ficar aqui babando até o fim dos seus dias." Augusto fechou os olhos. A esperança era uma chama quase apagada. Ele pensou em Maria. "Espero que ela esteja longe", repetiu em pensamento. Foi quando um estrondo veio da entrada principal. Gritos, latidos e uma voz de trovão que Augusto conhecia de antigas audiências na vila. "Onde está o diretor deste chiqueiro?" A porta da sala de isolamento se abriu com um chute. Não eram enfermeiros. Era o juiz Siqueira, molhado, com a capa preta esvoaçante, segurando sua bengala como um cetro real. E atrás dele, pequena, suja, mas com os olhos brilhando como estrelas, estava Maria. O diretor do sanatório veio correndo atrás, pálido como um fantasma. "Doutor Siqueira, o senhor não pode entrar aqui assim. Isso é propriedade privada." "Propriedade privada uma ova", gritou Siqueira. "Isso aqui é um depósito de gente esquecida, e você está mantendo um homem são em cárcere privado." Otávio virou-se surpreso, mas tentou manter a pose. "Juiz Siqueira, que honra! Mas o senhor está enganado. Este homem é meu primo, e ele está... Calha a boca, seu verme." Siqueira apontou a bengala para o peito de Otávio. "Eu conheço seus truques desde que você roubava galinha no quintal da vizinha. Eu tenho aqui," ele apontou para Maria, "uma testemunha ocular de tentativa de envenenamento, conspiração e sequestro." "Testemunha?" Otávio riu, nervoso. "Uma criada? A palavra dela não vale nada." "A palavra dela vale mais que a sua vida inteira, Otávio", rebateu Siqueira. "E a minha palavra vale alguma coisa? Porque eu estou dizendo que este homem sai daqui agora. E se você tentar impedir, eu juro que uso minha influência para garantir que você divida a cela com os piores criminosos desse estado. E você também, diretor."
Quer que eu lembre daquele caso de 1910? O diretor engoliu em seco. O tal caso de 1910 era o seu calcanhar de Aquiles. Soltem ele, disse o diretor com a voz fraca. Soltem o coronel. Foi um mal-entendido. O doutor Otávio apresentou documentos. Eu fui enganado. Os enfermeiros, confusos, olharam para Otávio, depois para o diretor, depois para o juiz. A autoridade de Siqueira venceu. Eles correram para soltar as fivelas da camisa de força. Quando os braços de Augusto foram libertados, ele não avançou em Otávio, ele não gritou, ele apenas se levantou, massageando os pulsos doloridos e caminhou até Maria. Ela estava chorando agora. O alívio a fez desabar. Augusto parou na frente dela. Ele, o gigante de 40 anos. Ela, a pequena criada. Ele se ajoelhou. Ali no chão frio do sanatório, na frente do juiz, do primo corrupto e dos enfermeiros, o coronel Augusto se ajoelhou. Você foi ao inferno por mim, disse ele com a voz embargada. Eu fui buscar o senhor, respondeu ela soluçando. Augusto beijou as mãos dela, as mãos sujas de barro, arranhadas, queimadas, mãos de santa. Ele se levantou e olhou para Otávio. O primo estava encostado na parede, derrotado, sabendo que o jogo tinha acabado ali. Suma, disse Augusto, suma da minha frente, Otávio. Se eu te vir de novo, nem o juiz Siqueira vai conseguir te salvar de mim. Otávio não esperou segunda ordem. Saiu correndo pela porta, deixando para trás a dignidade que nunca teve. Vamos para casa, Augusto, disse o juiz Siqueira, colocando a mão no ombro do amigo. Minha charrete está lá fora. E tem conhaque. Obrigado, Siqueira. Eu nunca vou esquecer isso. Agradeça a ela. O juiz apontou para Maria. Essa mulher tem mais coragem no dedo mindinho do que nós dois juntos no corpo todo. Eles saíram do sanatório. A chuva tinha parado. O ar estava frio, mas limpo. Mas enquanto subiam na charrete, Augusto parou. Ele olhou na direção da fazenda. O que foi? Perguntou Maria. Rosa e Teresa, disse Augusto com o rosto endurecendo. Elas ficaram lá, sozinhas, com o cofre, com a prata, com tudo. Deixe para lá, seu Augusto, disse Maria. O importante é que o senhor está vivo. Não, Maria. Augusto subiu na charrete e pegou as rédeas das mãos do cocheiro do juiz. Não é pelo dinheiro, é pela justiça. O mal não pode morar na minha casa nem mais um minuto. Nós vamos para lá, agora. E assim a charrete partiu, não para o descanso, mas para o acerto de contas final. Porque limpar a sujeira do chão é fácil, minha gente. Mas limpar a sujeira da alma de uma casa, isso exige mais do que vassoura, exige presença. E o dono da casa estava voltando. A noite já ia alta quando a charrete do juiz Siqueira cruzou a porteira da fazenda Santa Fé. A chuva tinha dado uma trégua, deixando para trás apenas o cheiro de terra molhada e o som das goteiras caindo das árvores. Mas a casa grande, a casa grande estava acesa como se fosse noite de festa. Luzes em todas as janelas, sombras correndo de um lado para o outro. Parecia um formigueiro alvoroçado antes da tempestade. Augusto desceu da charrete antes mesmo de ela parar totalmente. Suas botas afundaram na lama. Mas ele não sentiu. Ele caminhou até a porta da frente que estava escancarada. O juiz Siqueira e Maria vieram logo atrás, testemunhas silenciosas do acerto de contas. A cena na sala de estar era de revirar o estômago. Rosa e Teresa não estavam chorando a perda do patrão. Elas estavam saqueando. O tapete persa estava enrolado num canto. A prataria da cristaleira estava amontoada sobre a mesa de jantar, junto com castiçais, relógios de parede e até quadros retirados das molduras. No centro da sala,
Uma mala aberta recebia tudo o que brilhava. Rosa estava de joelhos, tentando forçar a fechadura de uma caixa de joias antiga que pertencera à mãe de Augusto. "Anda logo com isso, Teresa!" gritava ela. "O Otávio disse que volta amanhã, mas eu não confio naquele primo. Vamos pegar o que der e sumir na primeira diligência." "Calma, o diabo da caixa não abre", reclamava Teresa, puxando uma cortina de veludo para usar como trouxa. "E aquele velho doido? Será que ficou preso mesmo?" "Preso e babando", riu Rosa, uma risada feia e estridente. "Aquele lá nunca mais vê a luz do sol. A Santa Fé agora é nossa. Ou pelo menos o recheio dela." Augusto parou no batente da porta. Ele não gritou. Ele apenas bateu a ponta de sua bengala, que o juiz lhe emprestara, no assoalho de madeira. Toc, toc, toc. O som seco cortou a risada de Rosa como uma faca. As duas mulheres congelaram. Lentamente viraram a cabeça para a porta. A cor fugiu do rosto de Rosa tão rápido que ela parecia ter morrido em pé. Teresa deixou cair a cortina de veludo. Lá estava ele. Não o ceguinho frágil, não o louco amarrado, mas o coronel Augusto. Sujo de lama, com a roupa amassada, mas com uma dignidade que preenchia a sala inteira. E atrás dele, a figura imponente do juiz Siqueira e a pequena, mas gigante, Maria. "A festa acabou", disse Augusto. A voz dele era calma, terrível de tão calma. "Coronel", balbuciou Teresa, recuando até bater na parede. A gente estava guardando as coisas para proteger." "Proteger?" Augusto entrou na sala, passando os olhos pela pilha de roubo. "Proteger de quem? De vocês mesmas?" Rosa, recuperando um pingo de sua audácia venenosa, tentou se levantar. "O senhor fugiu", acusou ela, apontando o dedo. "O senhor é um fugitivo. O doutor Otávio vai..." "O doutor Otávio", interrompeu o juiz Siqueira, dando um passo à frente e fazendo sua capa preta farfalhar. "Está, neste momento, provavelmente cruzando a fronteira do estado, fugindo de um mandado de prisão que eu vou expedir assim que chegar ao meu escritório. E vocês duas..." O juiz olhou para a bagunça. "Flagrante de furto qualificado, formação de quadrilha, abuso de incapaz. Eu poderia mandar as duas para a cadeia agora mesmo, e garanto que a cela feminina da vila não tem o conforto desta sala." Teresa desabou no chão, chorando alto. "Pelo amor de Deus, doutor juiz, eu tenho filhos." Mentira, ela não tinha. "Não me prenda. Foi a Rosa. Foi ideia da Rosa." "Sua víbora!" gritou Rosa, avançando em Teresa. "Você que disse que a prata valia mais. Chega!" O grito de Augusto fez as duas pararem. Ele caminhou até a caixa de joias que Rosa tentava abrir. Pegou a caixa, limpou a poeira com a manga da camisa e a entregou para Maria. "Guarde isso, Maria. Pertenceu a uma mulher honesta. Não merece ser tocada por mãos sujas." Depois, ele se virou para as duas traidoras. "Eu não vou mandar vocês para a cadeia", disse Augusto. O juiz Siqueira ergueu uma sobrancelha, surpreso, mas não interferiu. "A cadeia dá teto e comida", continuou Augusto. "E vocês não merecem nada meu, nem meu ódio, nem meu dinheiro, nem o custo da minha justiça." Ele apontou para a porta aberta, para a escuridão da noite e a lama da estrada. "Saiam, agora, com a roupa do corpo, nada mais." "Mas está chovendo", choramingou Rosa. "Não temos para onde ir." "O mundo é grande", disse Augusto, "e ele ensina. Vão aprender a ganhar o pão com o suor do rosto, não com a mentira. Vão aprender o valor de um teto quando não tiverem um. Saiam da minha terra, e se eu vir o rastro de vocês aqui de novo, aí sim o juiz Siqueira terá trabalho." Rosa olhou para Augusto, depois para o juiz e finalmente para Maria. Viu que não havia brecha,
Não havia charme ou mentira que funcionasse ali. Com ódio nos olhos, mas derrotada, ela se levantou e marchou para a porta, de nariz empinado, mas pisando no barro. Teresa foi atrás, soluçando, arrastando os pés. Elas sumiram na escuridão, sem prata, sem ouro, sem dignidade. Apenas com a companhia uma da outra e a certeza amarga de que tiveram o paraíso nas mãos e o trocaram por ganância. Quando o som dos passos delas desapareceu, um silêncio abençoado desceu sobre a casa. Augusto suspirou e pareceu que um peso de 100 anos saiu de seus ombros. Ele se virou para o juiz. Obrigado, Siqueira. Pode ir descansar. A casa está segura agora. Tem certeza, amigo? Perguntou o juiz. Não quer que eu deixe o cocheiro de guarda? Não precisa. Augusto olhou para Maria, que estava recolhendo a prataria da mesa com cuidado. Eu tenho a melhor guarda que um homem pode ter. O juiz sorriu, tirou o chapéu para Maria e saiu. Ficaram apenas os dois, Augusto e Maria, o patrão e a criada. Mas aquela distância não existia mais. Augusto aproximou-se dela, pegou um castiçal de prata da mão dela e o colocou sobre a mesa. Pare, Maria. Deixe isso aí. Amanhã a gente arruma. Mas está tudo bagunçado, seu Augusto. A casa a gente arruma, disse ele. Mas agora eu preciso te perguntar uma coisa. Ele puxou uma cadeira e fez sinal para que ela se sentasse. Maria sentou-se, tímida, com as mãos no colo. Por que você voltou? Perguntou ele, olhando fundo nos olhos dela. Você podia ter fugido, podia ter se livrado de tudo isso. Por que arriscar sua vida por um homem que te enganou, fingindo ser cego? Maria baixou os olhos por um instante, depois os ergueu, cheios de lágrimas. Porque quando eu cheguei aqui, fugida de um marido que me batia com fome e medo, o senhor me deu um prato de comida sem perguntar meu nome. Porque quando meu filho morreu e eu não tinha dinheiro para o caixão, o senhor pagou o enterro e mandou colocar flores, mesmo sem nunca ter visto o menino. O senhor fingiu ser cego agora, seu Augusto, mas o senhor sempre enxergou a dor dos outros. E quem enxerga a dor do outro merece ser salvo. Augusto sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto barbado. Ele estendeu a mão e segurou a mão de Maria. Mão calejada, segurando mão calejada. Maria, a partir de hoje você não é mais minha criada. Maria arregalou os olhos assustada. O senhor vai me mandar embora? Não! Augusto riu, um riso frouxo de alívio. Nunca! Eu quero dizer que você não trabalha mais para mim. Você trabalha comigo. Essa fazenda é grande demais para um homem sozinho. Eu preciso de alguém que eu confie para me ajudar a administrar. Alguém que tenha o coração no lugar certo. Você aceita ser minha governanta? Minha braço direito? Minha família? Maria sorriu. Um sorriso que iluminou a sala mais do que todas as lâmpadas acesas. Aceito, seu Augusto. Aceito. Epílogo. 20 anos depois. O tempo, minha gente, é um senhor que não tem pressa, mas não para nunca. 20 anos se passaram na Fazenda Santa Fé. E se você passasse por lá numa tarde de domingo, não reconheceria o lugar. Onde antes havia silêncio e medo, agora havia vida. O cafezal tinha dobrado de tamanho. Havia uma escola para os filhos dos colonos, construída no antigo galpão. E na varanda da casa grande, 2 velhos amigos viam o sol se pôr. Augusto, agora com 60 anos, cabelos totalmente brancos, mas ainda forte, estava sentado em sua cadeira de balanço. Ele não precisava mais de óculos escuros,
mas às vezes fechava os olhos para sentir a brisa, lembrando-se dos dias de escuridão que lhe trouxeram a luz. Ao lado dele, Maria, com seus 48 anos, elegante num vestido simples de algodão, bordava um pano de prato. Ela nunca se casou, nem ele. Mas eles não eram solitários. Eram companheiros de alma. Criaram juntos os filhos dos colonos, ajudaram a comunidade, construíram um legado de bondade que a região inteira respeitava. Está pensando no quê, Augusto? Perguntou Maria, sem tirar os olhos do bordado. Estava pensando naquele dia, respondeu ele, no dia em que tirei a venda. Já faz muito tempo. Faz. Mas a lição ficou. Sabe, Maria, eu precisei fingir que não via para descobrir quem realmente olhava por mim. A gente passa a vida correndo atrás de quem brilha, de quem fala bonito, de quem tem posse, e esquece de olhar para quem está do lado, segurando a bacia de água morna, fazendo a barba da gente com cuidado, enfrentando tempestade e cachorro bravo só para nos salvar. Maria sorriu e parou a agulha. O amor é silencioso, Augusto. Ele não faz alarde. Ele só fica. Ele fica. Augusto olhou para o horizonte, onde o sol dourava as montanhas de Minas Gerais. Ele respirou fundo o ar puro da sua terra, da sua casa, da sua vida reconstruída. Obrigado, Maria, disse ele baixinho. Pelo quê? Por ter tocado minha ferida com amor, e por ter me ensinado a ver. E assim, enquanto o sol se escondia e os grilos começavam sua sinfonia noturna, os dois ficaram ali em silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio de paz. A paz de quem sabe que, no final das contas, a única riqueza que a gente leva dessa vida é o amor que a gente deu e o amor que a gente recebeu. E quanto a Rosa e Teresa? Bem, dizem que foram vistas na capital, vivendo de pequenos golpes, sempre fugindo, sempre insatisfeitas, sempre sozinhas, porque a ganância é um buraco sem fundo, minha gente. Quanto mais você joga dentro, mais vazio ele fica. Mas na fazenda Santa Fé, o celeiro estava cheio, e o coração estava transbordando. E você, minha gente, já parou para pensar quem são as Marias da sua vida? Aquelas pessoas que estão ali, no dia a dia, na dificuldade, e que às vezes a gente não dá o devido valor? Não espere precisar de uma venda nos olhos para enxergar quem te ama de verdade. Se essa história tocou seu coração, se fez você lembrar de alguém especial, ou se te deu uma esperança nova, deixa seu gostei aqui embaixo. É um gesto simples, mas ajuda a nossa prosa a chegar em mais corações. E se inscreve no canal Contos do Coração. Ativa o sininho porque aqui a gente não conta só histórias. A gente partilha a vida do jeitinho que ela é. Com dor, com luta, mas sempre, sempre com fé no recomeço. Fiquem com Deus. Um abraço apertado e até a próxima história.